Boa tarde. O Trilhas da Democracia deste domingo, 15 de junho, recebe as assistentes sociais e professoras da área de serviço social, Verônica Ferreira, que é do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e Gláucia Leles, que é professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gláucia, seja muito bem-vindo pela primeira vez, espero que seja a primeira de outras tantas participações tuas aqui no Trilha. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar com vocês, compartilhando aqui experiências. Uma honra estar contigo, Marco, Normando, sobretudo com a minha colega de profissão, Verônica, enfim, é isso. E Verônica, seja muito bem-vinda. Eu gosto sempre de dizer que quando, em fins de 2019, né, o Trilhas da Democracia era apenas uma ideia muito, muito distante, né, mas reativa em relação à recém-eleição de Jair Bolsonaro à presidência da República. Verônica Ferreira foi uma das convidadas que gravou pilotos, né? Os pilotos de experimentação do Trilha da Democracia que acabaram indo ao ar, né? Então, Verônica está registrada nos anais do Trilha da Democracia como uma das primeiras participantes, quando nem existia ainda o programa. É um prazer recebê-la de novo, Verônica. Bom dia, Marco. O prazer é todo meu, é uma honra também, né? Eu fico muito feliz de poder participar mais uma vez desse espaço que, para mim, é realmente muito importante para a democracia, para as nossas lutas emancipatórias, né? E que bom que essa trilha seguiu e segue, né? Estamos aqui novamente. Então, é sempre uma alegria, Marco, participar. E também estou muito feliz de participar hoje com o Normando e com a minha queridíssima Gláucia. Então, vamos lá. Que bom. Bom dia. E, como sempre, compartilhando essa bancada virtual comigo, o companheiro, camarada, advogado, Normando Rodrigues. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco? Tranquilo. É uma alegria, uma honra. E já que vocês falaram de passado, muito rapidamente, né, para mim é sempre uma alegria trocar com o ramo do serviço social e com alguém da Escola da Praia Vermelha. 20 anos atrás, quando vocês ainda não eram nascidas, eu tive a honra de estar professor na Escola de Serviço Social da Praia Vermelha, na introdução de direito, por 2 períodos. Foi muito agradável, uma experiência muito, muito satisfatória. Oh, que beleza! Bom, como esse programa está sendo gravado na manhã do dia 10 de junho, infelizmente os comentários e perguntas da nossa audiência não poderão ser compartilhados, lidos, né, e repassados para as nossas convidadas. Bom, eu começaria com 2 questões de ordem conceitual, uma direcionada à Gláucia, outra direcionada à Verônica, e cada uma dessas questões se fundamenta num texto escrito por cada uma delas, né? Então, eu começaria por você, Gláucia, na sequência eu vou fazer a Verônica e depois vocês fiquem à vontade para responder. Gláucia, você escreveu um capítulo de um livro intitulado Políticas Sociais no Brasil do século XXI, um capítulo intitulado Trabalho Reprodutivo, Feminismo e Hegemonia, Aportes Teórico-Políticos. E nesse capítulo você procura mostrar como a luta feminista ocupa um lugar central na resistência ao capitalismo. E aqui abro aspas, né? Você diz, ora pela dialética que envolve continuidades e rupturas entre a estrutura patriarcal e as bases de sustentação do capital, e ora pelo avançar e recrudescer na centralidade da questão feminina no movimento de luta de classes. A pergunta é a seguinte, Gláucia, como é que é possível
pensar essa centralidade feminista, né, centralidade da luta das mulheres, da luta feminista, dentro da proposição marxista da centralidade de classe dentro de uma totalidade social. Em relação à Verônica, ela acaba de... ainda não foi publicado, mas me parece um artigo direcionado a ser publicado por uma revista do SOS Corpo, ou um livro do SOS Corpo. É isso, Verônica? É isso, né? Esse artigo tem como título Autodeterminação Reprodutiva das Mulheres e o Horizonte Ético Libertário na Luta pela Legalização do Aborto. E você sai em defesa de um conjunto de conceitos, né? Como o conceito de autonomia, o conceito de autodeterminação reprodutiva, numa perspectiva de confrontação com um sistema patriarcal, capitalista e racista. Eu lhe pediria, Verônica, para compartilhar com a nossa audiência essas polêmicas que você trata em vários momentos do teu texto, né? A polêmica em torno do conceito de patriarcado, né? As polêmicas em torno do conceito, a utilização do conceito de autodeterminação, fazendo referência às mulheres, aos direitos das mulheres, às lutas das mulheres. Então, Glaucia, por favor, fique inteiramente à vontade para responder da forma como você quiser. Na sequência, Verônica. Bom, primeiramente, muito obrigada. Uma questão extremamente pertinente, porque ela reúne polêmicas, não só na polarização, né, entre o que é o debate conservador ou o debate emancipatório no que se refere à luta das mulheres, mas ela também incide no debate tanto crítico das esquerdas, quanto no próprio debate das lutas feministas articuladas historicamente, né? Eu digo que é polêmico porque também no campo marxista não é ponto homogêneo, né? O próprio debate em relação à articulação entre classe, raça e gênero, né? Mas a gente reivindica, no texto, inclusive, eu estou colocando isso, a gente reivindica uma perspectiva de totalidade na leitura destas questões, né? Aqui a gente não está no debate que é da interseccionalidade ou da hierarquização de opressões. Partimos primeiro de um lugar que há uma articulação entre os processos de exploração da força de trabalho na produção e reprodução do capitalismo e como eles engendram também opressões, né? Esse é um primeiro elemento que a gente precisa demarcar. Então, nesta perspectiva analítica, fazer um debate sobre a centralidade da luta feminista é fazer um debate sobre a articulação entre o argumento que diz que os sistemas produtivos engendram processos reprodutivos, sejam eles reprodutivos no que se refere à reposição da força de trabalho ou à produção da mercadoria especial, que é a força de trabalho, resgatando aí a própria análise do Marx nessa perspectiva, mas também como que, para se legitimar, o capitalismo vai engendrar processos ideopolítico-culturais que reproduzem uma lógica também patriarcal, racista, para dar conta desses processos de hierarquização que são ideológicos. Esse é um primeiro elemento, né? Então, partimos desta premissa para fazer uma análise sobre a importância da luta feminista. Um segundo elemento é um elemento histórico, né? Desde sempre, no que se refere à conformação da sociedade capitalista, também no escopo da luta de classes, foi muito negligenciado o processo da centralidade do trabalho feminino, da centralidade das lutas feministas. Uma primeira perspectiva dessa análise é o legado das revolucionárias russas, né? Que não sem desafios, que não sem disputas, no próprio campo do que antecedeu
o estourar da Revolução Russa, tentaram pautar alguns elementos dessa luta. Um deles era o próprio reconhecimento da mulher como trabalhadora, né? Mulher não tinha autonomia, a mulher não tinha poder decisório sobre o salário que recebia na sua condição de operária e não tinha liberdades civis, né? Tudo isso culminou lá com as representantes. Eu vou tentar ser curta nessa análise, mas é só para dizer que isso não surge agora, né? Então, as feministas russas ou as revolucionárias russas já pautavam um elemento que era o reconhecimento como trabalhadoras operárias e reivindicavam autonomia sobre seus salários, sobre o direito de ir e vir, né? E sobre a educação. Mas, para além disso, havia um outro elemento que era a socialização do trabalho doméstico e suas liberdades sexuais. Então, essas pautas, elas não passaram com tranquilidade pelos camaradas bolcheviques no período pré-revolucionário, embora uma greve geral de mulheres naquele período foi o elemento histórico que possibilitou as condições de leitura conjuntural para o estourar da Revolução. Essa polêmica segue no pós-vitória da Revolução e no estado de transição, onde se vivenciou, em certa medida, um conjunto de políticas, né? Entre elas a legalização do aborto, a socialização do trabalho doméstico, né? A instauração de serviços públicos que, em certa medida, mexiam nessa questão dos chamados, muitas aspas, aí, papéis de gênero. Então, esse movimento, essa ambiência, inspirou muito do debate do que eu chamo de centralidade da luta feminista, né? Essa narrativa, ela não coaduna com a narrativa das chamadas ondas do feminismo, não. A primeira onda com as sufragistas, a segunda no contexto ali dos anos 50, 60. Não é essa narrativa que eu tentei construir nesses últimos anos, né? Tanto no projeto de extensão que eu participo com a professora Luana, quanto nas pesquisas que a gente desenvolve. O que a gente tem sinalizado nas nossas reflexões é que o debate sobre a luta feminista, ele passa pela reprodução social, né? E aí são alguns eixos de análise, porque o contexto das crises no capitalismo, o capitalismo é inerente a ele crises, né? Estruturais e crises conjunturais, e dialeticamente elas vão colocando exigências de respostas, né? A luta de classes move, em certa medida, a necessidade dessas respostas, mas, sobretudo, no plano político, ideológico e econômico, ela vai engendrar um processo restaurador do próprio capital. A ideia central é a de que, no processo de restauração do próprio capital, o controle do corpo feminino ele é central, porque é pelo corpo das mulheres que se reproduz a força de trabalho necessária. Esse é um elemento. O outro elemento é a necessidade de se difundir ideologias reacionário-conservadoras que deem conta de legitimar e justificar esse controle. Sem essa dupla dimensão, não há como perpetuar o capitalismo. E aí entramos numa outra polêmica. Feministas mais contemporâneas, feministas marxistas contemporâneas, vem polemizado o lugar da categoria patriarcado, né? Eu estou aqui fazendo uma defesa da categoria, defesa do patriarcado não, mas na defesa de que a categoria patriarcado ela é central para essa lógica ideopolítica e econômica de legitimação do capitalismo em sua face, sobretudo em sua face contemporânea. Porque na articulação entre processos de exploração e opressão, a dominação masculina é fundamental para reproduzir a manutenção desta sociedade.
Então, patriarcado aqui não é pensado como uma categoria ahistórica ou transhistórica, né? Tanto no debate conservador quanto no debate crítico, a gente apanha muito. Não sei se Verônica também vai falar disso, mas a gente apanha muito no campo crítico por falar em patriarcado. Porque, é claro, a gente está falando de privilégios, não é? O privilégio branco, o privilégio heteronormativo. Então, também no campo da esquerda, há uma tentativa de colocar o patriarcado como uma categoria obsoleta, que não serve mais para explicar as relações dos processos sociais contemporâneos. Isso é uma mistificação do real, né? O patriarcado, assim como as estruturas raciais, são fundamentais para a legitimação dessa ordem, porque a manutenção do controle da mulher, do controle do corpo, do controle material, do controle da sua vida, é necessário, sobretudo se a gente vai refletir a crise estourada desde 2008. Né? Podemos problematizar isso no quesito. A questão do cuidado e como os serviços no âmbito do cuidado aumentaram no pós-crise, a questão de como que mulheres acabam assumindo mais funções no campo do trabalho doméstico não pago, mas também com funções subalternizadas no trabalho remunerado para garantir a subsistência das famílias da classe trabalhadora. Isso é central para a contenção da crise. Em vários elementos, né? No que se refere à renovação da força de trabalho. Eu vou falar disso para dizer da materialidade do que eu estou chamando, Marco, de centralidade da luta feminista nos processos, né, da própria luta de classe. Eu não estou colocando que ela é determinante ou que ela está acima de outras lutas. Mas há uma estratégia que eu vou trabalhar em seguida, né, para tentar construir o arco de argumentação que você mencionou no texto que eu produzi. Mas primeiro é isso, tem um eixo de análise central que é toda a produção engendra ao mesmo tempo um processo reprodutivo. No capitalismo, né, trata-se da manutenção e renovação da classe dos portadores da força de trabalho. Né? Na transição para o capitalismo, a gente tem o quê? Uma conversão, não é? Do arrendatário da terra, do camponês, para proletário. Essa transição se fez com expropriação, com violência, com cercamentos. E se fez também com a conversão de mulheres em corpos que vão reproduzir força de trabalho, em 3 dimensões. Uma delas se refere à produção dos meios de subsistência para o consumo individual dos produtores diretos, né? Somos nós, mulheres, que garantimos a subsistência dos trabalhadores, né? Em linhas gerais. O fornecimento para o meio de subsistência para aqueles sujeitos para o capital que não são considerados produtivos, né? Idosos, pessoas, muitas aspas aí também, não incapacitadas para o trabalho, crianças, né? Então, é uma segunda dimensão no que se refere à garantia da subsistência da força de trabalho. E um terceiro elemento é a reposição geracional da força de trabalho. A gente tem alta tecnologia, mas ainda não se descobriu algo para prescindir do útero, para construir, para repor mercadoria especial, força de trabalho. Então, veja, essas 3 dimensões são o eixo central das respostas às crises do capitalismo, sejam elas, né, no campo da produção ou da superprodução, sejam elas no campo da circulação ou consumo. Por que eu estou colocando isso? Porque isso vai incidir na necessidade ou não do chamado exército industrial de reserva. Isso vai incidir ou não no papel exercido pela mulher nesta sociabilidade. Então, instaura-se aí uma contradição que é mistificada, ela não aparece como contradição, né? Entre o trabalho doméstico não pago e o trabalho assalariado e como que a mulher se insere nesse processo. Essa é uma dimensão. Então, instaura-se também a chamada crise da reprodução social. Né? Por isso, os processos reprodutivos são centrais. E por isso também
o Estado vai engendrar medidas de controle social sobre os corpos das mulheres. Veja, estou só situando aqui alguns elementos que vão justificar a necessária centralidade da luta feminista, né? E de que formas o Estado vai impetrar este controle? Pela reprodução biológica. Glaucia, a gente pode retomar daqui a pouco essa discussão sobre o Estado, né? E aproveitar que você afirmou o caráter imprescindível da categoria patriarcado, para ouvir Verônica, porque vai tratar disso. Só lembrando que esse programa que está indo ao ar hoje na verdade, tem uma relação de continuidade com um programa que foi ao ar no domingo passado, com as professoras Ana Cristina e Luana, e que teve como título Superexploração do Trabalho Doméstico. Então, quem está assistindo esse Trilhas de hoje, não percam, basta ir ao YouTube, colocar lá Trilhas da Democracia, Superexploração do Trabalho Doméstico, para aparecer esse programa que foi ao ar na semana passada. Verônica, precisa desmutar aí o teu microfone, porque queria que tu tratasse, então, dessas polêmicas, Glaucia já tocou, em parte, muitas delas, né? Mas queria que você falasse não apenas das polêmicas em torno do patriarcado, do conceito de patriarcado, mas também das ideias de autodeterminação reprodutiva e também da autonomia. Por favor, Verônica. Bom, obrigada, Marco. Primeiro, quero dizer que o fato de Glaucia já ter trazido, né, toda essa leitura, com a qual eu concordo inteiramente, já me ajuda muito, né, na minha própria resposta. Né? Eu me enquadro justamente nessa mesma perspectiva, né, teórico-política de análise do patriarcado, né, da totalidade, né, que é a sociedade capitalista, patriarcal e racista, né, que é engendrada por relações que são mutuamente determinadas, né, e tendo como premissa também a reprodução como uma categoria central, né, como uma mediação central nos processos e na dinâmica de reprodução desse sistema. Então, a Glaucia já adiantou muito eu parto desse mesmo marco, né, e também no texto que eu enviei para a gente, né, construir esse debate, é importante precisar que ele também é um texto que busca enfrentar, né, um debate teórico-político no âmbito da própria esquerda, que é a centralidade da luta feminista e da luta feminista pela legalização do aborto, né, nas lutas democráticas hoje, nas lutas emancipatórias, e eu quero reiterar essa perspectiva emancipatória porque ela é uma premissa fundamental, porque o que eu estou defendendo ali no texto, como defendo na construção estratégica da própria luta pela legalização do aborto, junto com o campo, né, de tradição feminista, crítica, marxista, materialista, é que o processo da luta importa na conquista. Então, nós estamos defendendo no processo da luta pela legalização do aborto uma perspectiva emancipatória, que enfrente as estruturas materiais e ideológicas do patriarcado, né, capitalista e racista. Então, essa é uma premissa fundamental que está lá no texto. E, nesse sentido, a gente reivindica a totalidade e reivindica a categoria patriarcado, né, como uma categoria teórica central para nós entendermos o próprio sistema capitalista, como a Glaucia brilhantemente já explicitou, né? Não há capitalismo sem uma reestruturação do patriarcado, da opressão sobre as mulheres, né? E essa reestruturação do patriarcado se faz tendo duas dimensões centrais, né? Primeiro, a própria reestruturação da divisão social do trabalho, né? A partir de uma divisão sexual do trabalho que permeia a própria divisão do trabalho entre as classes, e nesse processo é central como o trabalho doméstico para a reprodução da força de trabalho vai ser uma dimensão, digamos assim, historicamente nova, né? Que é própria do capitalismo, e o controle da capacidade reprodutiva, que dessa vez vai ser feita pelos homens como um grupo social,
né, que domina no sistema patriarcal, mas também pelo Estado. E que a reprodução vai estar também a serviço da reprodução da mercadoria mais valiosa para o capital, que é a força de trabalho, né? Então, a Gláucia já deu esse escopo. Então, nós reivindicamos no texto essa perspectiva, né, do patriarcado, a categoria patriarcado nos destaca, né? E de toda uma crítica feita a essa categoria, especialmente nos anos 90, nos anos 2000, mas que ainda é presente, como a Gláucia situou, que foi uma crítica feita no mesmo processo, né, ideopolítico de ataque ao marxismo e a categoria totalidade, que naquele momento aparecia como a crítica das grandes narrativas, né? Um afastamento de tudo que fossem categorias teóricas que nos levassem a uma leitura de totalidade. Então, é nesse mesmo processo, né, de crítica à totalidade que surge a crítica ao patriarcado. Essa é a leitura que eu faço, né? Inclusive vindo das mesmas perspectivas teórico-políticas, e o patriarcado sendo atacado como uma categoria histórica, né, que colocava as mulheres invariavelmente no lugar de vítimas, que não visibilizava as suas resistências, os diferentes contextos culturais. E contra essa perspectiva, nós defendemos o patriarcado exatamente nos termos em que Gláucia colocou, como um sistema de dominação de um grupo social sobre outro, no caso dos homens sobre as mulheres, entendidos como grupos sociais historicamente formados a partir de dimensões centrais, né? Do domínio e da disputa por dimensões centrais nas diferentes formas de organização social, tendo o trabalho, a reprodução aí como centrais em todo esse período histórico que já tem aí pelo menos uns 5.000 anos. Né? Então, o patriarcado perdura. E que, evidentemente, precisa ser lido de maneira histórica, a partir de uma perspectiva de contradição, né, porque isso não nega a luta e a resistência do grupo social mulheres, e também considerando as particularidades, né, de cada contexto, de cada formação nacional, de cada formação cultural. Então, essa leitura do patriarcado e da categoria patriarcado que nós fazemos. E fazemos a leitura de que, nesse momento, vigora o patriarcado capitalista, que é intrinsecamente racista, porque o desenvolvimento do capitalismo, como Gláucia já mostrou, se fez também racializando povos e criando o que se chama aí do racismo moderno, né, que é o que estrutura, né, as dinâmicas societárias hoje. Então, nós partimos dessa premissa. E defendemos, como horizonte e como conceitos fundamentais na nossa estratégia de luta pela libertação reprodutiva das mulheres, né, pelo enfrentamento ao controle reprodutivo que se faz, dentre outros mecanismos, pela criminalização do aborto, as categorias da autonomia e da autodeterminação reprodutiva. Por considerarmos que, embora a autonomia tenha um pé numa perspectiva liberal, né, e ela seja permanentemente, no processo de disputa ideopolítica, no âmbito das lutas, reivindicada por esse campo, mas a autonomia, quando nós fazemos uma genealogia no debate, né, crítico, que vem da tradição, por exemplo, soviética, que a Gláucia mencionou aqui, que é muito invisibilizada, né, na leitura histórica do feminismo, como ela muito bem trouxe, e eu concordo, e vem dos debates no âmbito da esquerda, né, no debate ético-político trazido pelas perspectivas críticas existencialistas, daí vem o conceito de autodeterminação. Nós aprendemos a autonomia a partir dessas perspectivas, dessa leitura crítica, portanto, autonomia e autodeterminação como confronto com as relações sociais. Defendendo que só é possível ter autonomia para as mulheres e autodeterminação, quer dizer, a capacidade de ser sujeito e autodeterminar suas escolhas reprodutivas, o que é sempre vivido individualmente, se as condições coletivas forem criadas. Portanto, para criar condições coletivas, nós precisamos nos confrontar com sistemas de exploração, dominação e opressão capitalista, patriarcal e racista, nos confrontar com as relações sociais e estruturais de desigualdade, nos confrontar com o próprio Estado, né, que rege, né, essas e regulamenta numa determinada correlação de forças, nesse momento muito desfavorável para nós, né, essas relações sociais. Então, nós reivindicamos a autonomia e a autodeterminação a partir da leitura que vem dessas tradições, a tradição das revolucionárias russas, da tradição de Simone de Beauvoir e outras teóricas que fazem o debate ali nos anos 60,
como conceitos que precisam ser defendidos na luta pela legalização do aborto. A luta pela legalização do aborto é uma luta para afirmar as mulheres como sujeito de suas decisões, e isso não é uma questão trivial no debate feminista, porque o patriarcado e toda a ideologia e prática patriarcal está fincado na premissa de que as mulheres são... Isso vem de todo esse processo, isso se firmou no processo histórico trazido pela Gláucia, né, da transição do feudalismo ao capitalismo, por todo um ataque, né, histórico, todo um processo que a Silvia Federici vai chamar de cercamento, né, à autonomia sexual e reprodutiva das mulheres. As mulheres foram, no processo, né, em que se firma o controle do Estado sobre a reprodução, no capitalismo, destituídas, né, tanto materialmente como eticamente, né, desse lugar de sujeitos de decisão da sua vida sexual e da sua vida reprodutiva. O patriarcado se funda nessa perspectiva de que as mulheres intelectualmente inferiores, né, e moralmente incapazes, especialmente de decidir sobre dimensões como a da sexualidade e da reprodução. Isso não é à toa, não tem nada a ver com questão religiosa, não tem nada a ver com questão moral, tem a ver com a construção de processos ideopolíticos, Gláucia já trouxe isso, que vão legitimar o controle da sexualidade e da capacidade reprodutiva em favor do poder dos homens e do capital e regida pelo Estado. Então, nós reivindicamos essa perspectiva como confronto à ideologia patriarcal de todos os tempos, e especialmente desse momento histórico. As mulheres podem ser sujeitos autônomos, são sujeitos éticos com capacidade, né, de decidir sobre sua vida sexual e sua vida reprodutiva, não precisam da tutela dos homens e muito menos da tutela do Estado. Essa não é uma questão, como eu já disse, menor, porque defender essa perspectiva, e especialmente defender que essa autonomia não se realiza individualmente, não é simplesmente meu corpo, minhas regras, que eu enuncio e vivo a autonomia, né? Porque só posso viver essa autonomia, essa autodeterminação, se eu tiver condições históricas criadas, inclusive para todas as mulheres. Uma delas é a legalização do aborto, por exemplo, né? A sua não criminalização, a sua descriminalização, por exemplo. Então, isso cria uma perspectiva emancipatória na luta pela legalização do aborto. Isso confronta a ideologia patriarcal, isso confronta as estruturas patriarcais. Isso traz necessariamente uma leitura de por que é preciso retirar, né, das mulheres essa capacidade de decisão sempre vivida e sempre possível, se as condições coletivas forem dadas, né, que tem a ver com a própria história do capitalismo e do controle da reprodução das mulheres no capitalismo. E por que é importante reivindicar tudo isso? Parece uma questão já dada no debate feminista, mas não é, né? Como a própria Gláucia já trouxe aqui. É possível defender a legalização do aborto, e nós não estamos livres, né, desse debate no âmbito da esquerda, e nem mesmo no âmbito do debate feminista, com uma defesa que não seja confrontativa, quer dizer, as mulheres precisam abortar porque são vítimas da violência estrutural. Isso é verdade. Mas não é só. As mulheres precisam abortar porque elas são sujeitos dessa decisão e dessa autonomia, e isso lhes foi negado historicamente. Isso muda o patamar das mulheres, da visão sobre as mulheres na sociedade, portanto, muda o patamar ético-político do debate. Não sei se eu estou me fazendo entender. Esse debate foi colocado, por exemplo, no processo da União Soviética, lá nos anos 20, né? O aborto foi legalizado, a União Soviética foi o primeiro país a legalizar o aborto, mas as feministas, né, de tradição revolucionária tinham críticas ao processo de legalização do aborto naquele momento, porque ele foi justificado pela questão do atraso cultural das camponesas, porque o aborto ainda era uma prática que tinha a ver com a desigualdade, né? E elas reivindicavam, sim, é por isso, mas também porque nós queremos elevar o patamar de sujeito das mulheres numa sociedade socialista. Então, é justamente esse o confronto que está dado, né? Naquele momento que está dado hoje. E por isso o texto reivindicando essa perspectiva emancipatória, né? Nós não estamos livres, por exemplo, de defesas do aborto, aí vem da extrema-direita e da direita, com perspectivas controlistas. Vamos defender o aborto para controlar a reprodução. Nós não queremos isso, nós nos afastamos radicalmente contra a nossa perspectiva, né? Então, recuperar esse debate sobre autonomia e autodeterminação
numa crítica, né, e num confronto com as relações sociais estruturais, no confronto com o patriarcado, com o capitalismo, com o racismo, nos pareceu necessário para a gente construir uma estratégia de luta em que, ao mesmo tempo que a gente busca conquistar o direito, a gente eleva o patamar ético-político da visão sobre as mulheres na nossa sociedade, na própria esquerda e entre nós mesmas, né? Isso tem consequências também do ponto de vista subjetivo e do fortalecimento de nós mesmas na luta, que não são menores, e por isso é um texto feito para uma formação política. Mas é isso, esse é o escopo geral e muito, né, muito completamente coerente com todo o processo que a Gláucia já trouxe aqui. É um texto de polêmica de luta, né, um texto de polêmica para a construção de estratégia, e a razão de ser é essa. Obrigado, Verônica. Normando, por favor. Eu me recordei de um episódio, e acho que eu quero fazer o registro, passado num clube tradicional da classe média da Pauliceia, que é o Clube Atlético Paulistano, que é acontecido em 24 de maio, sábado, há pouco mais de 15 dias. Um episódio em que duas crianças, dois meninos de menos de 10 anos, brigaram por uma bola. Foram apartados pela babá do clube. E a babá, por ter apartado a briga, foi repreendida pelos pais, filmada pelos pais, reagiu e levou um soco na boca de um dos pais. Esse episódio eu recordei dele agora porque tem uma categoria importante nessa análise, né, vinculada à totalidade, que, né, tanto Gláucia quanto Verônica mencionaram, que é a universalidade. Nesse episódio de uma mulher negra, né, trabalhadora, assalariada dos cuidados, periférica, né, existe um conteúdo de universalidade, de significantes, né, universais nessa repressão, que não existiria se fosse um trabalhador homem, né, ainda que negro e periférico. E isso revela muito para a gente nas reflexões, né, conectas. Revela também, né, o quanto a emancipação dessa mulher negra e periférica tem o potencial transformador de toda a emancipação da classe trabalhadora, no mesmo raciocínio que o Marx desenvolveu lá em meados do século XIX, com relação à universalidade contida na potencial emancipação da classe trabalhadora em si. A única que, para se emancipar, tem que emancipar a todo o resto. O mesmo exato se aplica às mulheres, ainda mais em se tratando de uma mulher trabalhadora, negra, periférica. Agora, é de se lamentar que muitas bandeiras tenham sido abandonadas ao longo do percurso da esquerda institucional brasileira, né? Recordei-me particularmente de uma briga muito importante, porém inglória, que foi em 1989, em que as esquerdas do Partido dos Trabalhadores lutaram arduamente para tentar colocar no programa de governo do PT a descriminalização do aborto, e não conseguimos, né? E essa bandeira permanece, né, necessária, muito atual e ainda negligenciada pelo conjunto das forças de esquerda. Agora, queria fazer uma provocação a ambas sobre direito reprodutivo e também, né, o papel que ele tem dentro do capital atual. E lembrando do Carlos Henrique, aquele alemão barbudo, de novo, né, uma frase que a gente não consegue se afastar é que a ideologia dominante em determinado tempo é necessariamente a ideologia da classe dominante. E as revisões mais atuais da ideologia dominante têm vendido que o trabalho humano não tem mais centralidade, né, que a força de trabalho é uma mercadoria em declínio na sua utilidade para o modo produtivo e que, consequentemente, tanto o exército industrial de reserva quanto a reprodução humana são também insignificantes para o novo capital. Eu queria provocar vocês duas sobre as duas questões, que é a necessidade do controle do Estado, ainda hoje, sobre o corpo feminino, particularmente na questão da criminalização do aborto,
e sobre essas afirmações que os nossos amigos que o Varoufakis chamam de técnico-feudalistas vêm propagando. Gláucia, por favor. Bom, vamos lá, né? Eu vou começar pelas provocações do Normando e reiterando ali as formas de controle do Estado, né? Eu dizia que os contextos de crise capitalista, eles vão incidir diretamente sobre os corpos das mulheres. Claro que essa frase construída assim requer um conjunto de mediações para entender esse processo, né? Veja, Normando, o contexto atual, né, o desenvolvimento das forças produtivas traz alta tecnologia, o debate sobre as inteligências artificiais, né, a pandemia e o pós-pandemia exacerbam o debate sobre a necessidade ou não de um número maior de força de trabalho humana e põe-se em questão, eu vou pôr aspas nisso porque isso é uma falsa polêmica, né? Põe-se em questão a centralidade do trabalho. Veja, o capitalismo não vai prescindir da força de trabalho humana, ele precisa da força de trabalho humana, seja em qualquer contexto do seu desenvolvimento, né? Ele vai criar alternativas ou estratégias para diminuir a necessidade dessa força de trabalho humana, mas ele não vai poder abrir mão dela. Isso é impossível, né? Ele vai precisar da força de trabalho humana, que Marx vai dizer da mercadoria especial. Claro que se a gente coloca essa reflexão para pensar países de capitalismo imperializado e países de capitalismo dependente, essa conta ela vai sendo alterada, né? Também vem aí a lógica das hierarquizações. A sociabilidade burguesa hierarquiza as relações sociais, não é? A lógica adultocêntrica, por exemplo, o debate de quem estuda as questões dos direitos de crianças, adolescentes e jovens vai dizer há uma cultura adultocêntrica, né, em que crianças, adolescentes e jovens não são sujeitos que têm escolha. Uma outra hierarquização é a perspectiva anticapacitista, né, de que pessoas que tenham alguma deficiência ou transtorno também não são sujeitos de escolha. Verônica falava da anulação da mulher como sujeito. A mulher, na hierarquização da lógica patriarcal, também não é um sujeito que pode escolher, né? E assim sucessivamente. Pessoas negras, mulheres negras, sobretudo. Então, tem uma lógica aí que é a das hierarquizações, que se reflete na relação entre exploração e opressão. Dito tudo isso de forma muito rápida, para dizer, o capitalismo não vai prescindir da força de trabalho humana. Os contextos de crise, combinados ao amplo desenvolvimento das forças produtivas, vão determinar aí, numérica e qualitativamente, né, a lógica de controle dessa força de trabalho, da reposição ou não da força de trabalho. Bom, a literatura mais contemporânea vai dizer que o neoliberalismo, por exemplo, está em sua face mais barbarizada, né? Claro, as guerras, os conflitos que têm sido consolidados nas últimas décadas, têm colocado o extermínio de trabalhadores, né? Descartáveis ao mercado. Gaza é um exemplo triste disso, né? O contexto de exploração de trabalhadores latino-americanos e imigrantes em todo o mundo são um elemento terrível desse processo. Eu participava ontem de um curso como ouvinte falando das big techs, né? Como que se vende a ilusão de que a IA vai otimizar a qualidade e tempo de vida nosso. Pelo contrário, né? E aí colocando a exploração de trabalhadores em áreas de extração de minério, por exemplo, para dar conta da produção no campo das grandes empresas das big techs. E como que as IAs e todo esse processo de trabalho remoto, ele mais contribuiu para a extração do trabalho, da exploração do trabalho, do que qualquer outra coisa. Então, vejam, né? São elementos que vão, em certa medida, mistificando e criando uma ilusão de que não há uma necessidade da centralidade do trabalho.
que isso tem a ver com a questão da função reprodutiva da mulher? Tem tudo a ver com a questão da função reprodutiva da mulher. Mesmo no plano ideológico, se mistifica essa relação, vai recair sobre a mulher a subsistência dos descartáveis para o trabalho. Essa é uma dimensão. A outra dimensão, vai recair sobre a mulher uma lógica de trabalho para além do debate das duplas e triplas jornadas de trabalho. Porque essa mulher, ela vai dar conta do trabalho doméstico não pago, ela vai dar conta do trabalho informal para garantir a sobrevivência da sua família, e ela vai dar conta daquilo que o Estado capitalista não vai responder mais, que são as mínimas proteções sociais, né? O contexto atual da lógica neoliberal é não mais garantir nenhuma medida de proteção social. E isso vai recair sobre o trabalho do cuidado, isso vai recair sobre a fragmentação das lutas, porque as mulheres periféricas, superexploradas, elas não têm condições de desenvolver uma consciência de classe coletiva, assim como a grande massa dos trabalhadores, né? Temos resistências, vou depois até tentar entrar nessas resistências. Sim, que é aquilo que a Verônica falou. Isso não é algo... estamos como ovelhas, né, sendo comandadas pelo capitalismo sem resistências. Por isso a questão da justiça reprodutiva ela é fundamental nesse processo, né? Direitos sexuais e reprodutivos, veja, o controle que o Estado impetra sobre as mulheres, ele vai se dar na sua reprodução biológica, né? A própria venda na época, né, no final dos anos 70, da pílula anticoncepcional como sendo algo revolucionário, não era revolucionário. Era para controlar o corpo das mulheres. Então, veja, Normanda, a sua provocação é muito importante, porque seja no que se refere, voltamos ao debate da reposição da força de trabalho, seja em contextos em que a centralidade do trabalho ela foi mais vendida como necessária, ou em contextos em que ela é vendida mistificadamente como não necessária, incide-se sobre as mulheres e as suas decisões sobre os seus corpos. De toda forma vai incidir. Né? Então, é um pouco esse raciocínio. Então, vai incidir o controle que o Estado vai fazer, vai incidir na reprodução biológica, vai incidir nas formas de família. Os arranjos familiares, hoje em dia, o capitalismo aceita no plano ideológico, por isso que o que a Verônica fala, não é só uma questão moral, né, o patriarcado, é uma questão material, econômica. Hoje em dia se comporta, não é? Famílias homoafetivas, novos arranjos familiares em todos os sentidos, porque isso é funcional ao capitalismo também, não é só uma questão... Claro, a gente tem avanços nas lutas sociais, mas algumas dimensões dessas lutas são legitimadas para garantir, não é, o que é imposto pelo capitalismo. Então, incide as formas de controle do Estado, incide nas formas de família, incide na criação das crianças e jovens e incide na manutenção de uma determinada ordem de gênero. Não interessa, Normando, se ideologicamente vence ou não a centralidade do trabalho. Interessa do ponto de vista da resposta reacionária conservadora. Se a gente coloca para o continente europeu, por exemplo, né, há uma tentativa de uma resposta reacionária conservadora a movimentos que vão lutar por justiça reprodutiva também. Claro, vive-se a escassez na Europa, não é? É necessário ter reposição de forças de trabalho. Falávamos da China num debate em Recife, e como que o Estado está mudando a legislação para que mulheres possam procriar mais, para poder ter imigrantes para vender para o mercado capitalista, para os países imperializados que necessitam de força de trabalho subalternizada. Então, de fato, é uma falácia, né? A não centralidade do trabalho nos processos de garantia da exploração capitalista.
Isso porque sempre vai ter alguém, desculpa o termo, que vai ter que fazer o trabalho sujo, não é não? Que vai ter que cozinhar, limpar, que vai ter que... não à toa, o trabalho no campo dos serviços aumentou abissalmente, né? O cuidado, os entregadores de aplicativo, enfim, vários elementos nesse processo, né? Todos Glaucia, eles vão incidir na função reprodutiva da mulher. Quem queria falar? eu queria passar a palavra à Verônica, a gente está na reta Desculpa, final eu empolgo, tá, gente? do Então, vocês têm que programa. me cortar. O tempo passa, é 1 hora, mas o tempo passa rápido. Por Passa favor, Que bom que você se folga. e alguém tem que fazer o serviço antipático aqui da condução. Por favor, Verônica. Eu concordo inteiramente com a Gláucia, né? Acho que ela respondeu por nós duas, mas eu queria dizer, em 2 minutos, reiterando tudo que ela já colocou, e analisando em perspectiva histórica, né? E da história recente, nós vivemos um novo momento nessa história recente aí desses últimos 50 anos, né? De crise do capital, de adensamento, avivamento, agravamento do neoliberalismo até esse patamar que a Gláucia já colocou, de extrema precarização e aviltamento da exploração do trabalho, né? Então, nós já tivemos outro momento em que o discurso do fim do trabalho, né, se colocou com muita força. E sempre que esse discurso se coloca com muita força, ele, na verdade, escamoteia o que nós estamos vendo na realidade, né? Na análise sobre o mundo do trabalho, e análise do mundo do trabalho pela perspectiva da divisão sexual do trabalho, da reprodução social e do trabalho das mulheres nos evidencia toda essa contundência. Porque mostra, de um lado, né, o crescimento que nós olhamos para os lados e vimos na própria pandemia e vemos hoje das formas mais brutais de exploração do trabalho, né? Como o trabalho nos aplicativos, quer dizer, mediado pela tecnologia que, na verdade, esconde uma empresa, né? É um escamoteamento de uma superexploração do trabalho, né? O próprio trabalho envolvido na mineração, para produzir todo o lítio necessário para alimentar essas tecnologias, né? O trabalho nos grandes locais em que se mantém os centros de processamento de dados, quer dizer, o que nós estamos vendo e analisando, o trabalho realizado pelas mulheres, isso fica muito evidente, é um aviltamento de formas cada vez mais precárias, não reguladas, né, e superexploradas de trabalho humano. O capitalismo não pode se sustentar sem exploração da força de trabalho humana. Isso é algo que é basilar, é fundamental. Então, se a gente analisa do ponto de vista do trabalho remunerado, é o que nós vemos. Tem uma autora aqui de quem eu gosto e sempre me fundamento nela, ela diz que do ponto de vista das mulheres, como da população negra, da população migrante, né, dos grupos racializados, porque o capitalismo explora, né, ainda mais a partir dessas condições, né, de opressão no âmbito da classe trabalhadora, você vê formas de inserção no mercado de trabalho que estão navegando entre a superexploração ou a apropriação direta, quer dizer, apropriação no sentido de que não há nenhum direito, né? Muitas vezes a renda do trabalho é ínfima para a própria sobrevivência. Então, essa é a realidade do trabalho das mulheres. E se a gente analisa o que Gláucia trouxe muito bem, o âmbito da reprodução social. Esse momento de crise incide fortemente nos processos de reprodução social, inclusive da reprodução biológica da força de trabalho, que é biológica, mas é determinada socialmente a partir das dinâmicas do capitalismo, né, e especialmente nos momentos de crise, muda e adensa suas formas. Nós estamos vivendo um momento de crescimento imenso do trabalho reprodutivo, realizado pelas mulheres, num contexto de políticas neoliberais que cada vez mais retiram, né, o fundo público destinado para a política social e para o trabalho de cuidados, para o trabalho de amparo à reprodução da vida, e todo esse trabalho é jogado nas costas das mulheres. Então, a gente tem um crescimento das jornadas de trabalho reprodutivo, das jornadas de trabalho de cuidado. Agora, com a transição demográfica, não é uma questão demográfica, o problema não é demográfico, o problema é de como a divisão do trabalho está colocada
jogando, mais uma vez, sobre as mulheres a responsabilidade pelo envelhecimento populacional, quando a questão do cuidado infantil nunca foi resolvida, quer dizer. Então, a gente tem aí um crescimento exponencial do trabalho reprodutivo e das formas de controle da reprodução das mulheres, inclusive pelo incentivo à maternidade. Exato. Em vários países, a Glaucia já falou da China, mas também a Coreia do Sul, o próprio Japão, a Europa nem se fala, um momento de incentivo pelo Estado ao crescimento das taxas de fertilidade, de natalidade, em função do declínio populacional. Isso é uma questão, é um fenômeno que diz do que é o momento de incidência na esfera reprodutiva feita pelos estados, né, para regular a reprodução, que é levado, né, pela dimensão do racismo, porque, evidentemente, haveria como suprir força de trabalho na Europa, por exemplo, com a força de trabalho migrante, mas eles querem produzir europeus, né? Então, veja como essas mútuas determinações estão evidentes, né, nesse fenômeno. Então, é preciso, né, que a gente leia muito criticamente, né, o que está acontecendo com a ação e a incidência do Estado hoje no âmbito do controle da reprodução, inclusive da reprodução biológica, com talvez uma inflexão aí nas políticas reprodutivas, né, que sempre mudam a partir dos momentos de crise, necessidades do capital, sempre mudaram a partir disso. Então, todas essas dimensões do real vão nos mostrando, né, que, primeiro, não se prescinde da força de trabalho humana, que há um aviltamento da exploração do trabalho, convivendo com formas ultratecnológicas que escamoteiam o trabalho humano, mas que não prescindem dele, né, e todo um crescimento das jornadas de trabalho no âmbito da reprodução social feita pelas mulheres. Toda a defesa da direita e da extrema-direita, da família, das mulheres boas, recatadas e do lar, né, a valorização da maternidade, como a Glaucia muito bem disse, esconde um interesse material concreto, que é a permanência deste grupo social, as mulheres mais pauperizadas da classe trabalhadora, na realização de um trabalho que não é suprido pelo Estado, que é o trabalho reprodutivo, o trabalho doméstico, e o trabalho de cuidados. Então, o que nós vemos é cada vez mais trabalho precário e mais trabalho super explorado, tanto no âmbito remunerado como no âmbito não remunerado. Quanto de trabalho não remunerado para a sobrevivência nesse contexto de crise e aviltamento, por si só, já é suficiente para a gente criticar essa nova onda ideológica, né, disfarçada de outros elementos do fim do trabalho, mais uma vez. Quanto mais o capitalismo anuncia o fim do trabalho, mais aumenta a exploração em todos os âmbitos. Bom, faltam 2 minutos para a gente terminar esse Trilhas da Democracia. Eu teria uma pergunta. Eu vou lançar na intenção já de, numa próxima ocasião, a gente fazer uma discussão sobre o olhar feminino em relação às expectativas que foram criadas após a vitória de Lula em 2022, né? Se essas expectativas elas foram revertidas, o que houve de avanço, o que houve de retrocesso, não apenas no âmbito do Poder Executivo, mas no âmbito do Poder Legislativo, que é o pior de toda a história brasileira, e também do STF, que hoje tem apenas uma ministra, num total de 11. Né? Isso fica já agendado para uma próxima ocasião. Recebemos mensagens bastante elogiosas em relação ao debate que eu já fiz referência aqui. Tenho certeza que também receberei mensagens bastante elogiosas em relação ao debate que foi feito hoje. O Trilhas da Democracia fica por aqui. Muito obrigado, Glaucia. Muito obrigado, Verônica. Um grande abraço, Normando. E a gente volta no próximo fim de semana, recebendo no sábado a senadora Tereza Leitão, do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, que é uma convidada fixa do Trilhas da Democracia Conjuntura, que vai ao ar sempre aos sábados, às 17 horas. E eu não poderia deixar de dizer que nós temos 6 convidados fixos
e desses 6 convidados fixos, 3 são mulheres e 3 são homens, 3 bravas mulheres, né? A senadora Tereza Leitão, a deputada estadual Rosa Amorim e a deputada estadual Dani Portela, né? Sempre fazendo as suas análises de conjuntura. E nos 2 próximos programas dominicais, 2 debates sobre China, sobre o governo Xi Jinping. Gláucia já caiu, né? Eu me despeço, não percam, acompanhem sempre o Trilhas da Democracia e nós ficamos por aqui. Até lá. Na luta. Na luta.